Hoje nós vamos falar um tema interessante, reforçando um pouquinho o trabalho que eu desenvolvo. Eu presto consultoria na área de marketing estratégico, incluindo a parte digital, mas também na parte de vendas, porque não adianta nada você montar uma estratégia de marketing se depois a sua equipe de venda não está alinhada. Tá? E hoje nós vamos falar de vendas. Tá? E o nosso tema de hoje é prospecção inteligente. Como alavancar as vendas da sua empresa de forma consistente. Está aqui um pouquinho a meu respeito, tá? Então vocês já me conhecem, o Thiago vai conhecer, mas aí depois nas minhas redes sociais você pode ver com mais detalhe. O grande desafio das empresas, e principalmente aí de empresas pequenas, micro e até as médias a gente vê esse tipo de problema, é a previsibilidade de vendas. Tá? Normalmente o cenário do processo de venda dessas empresas se parece mais com isso aqui, certo? Então no mês tem um pico de vendas, uau, fantástico, batemos meta, aí no mês seguinte já deu uma caidinha, no outro mês um desastre, depois sobe, desce, cheio de emoções, ou não é assim? Sim. Tá? 6 motivos porque as empresas não vendem de forma consistente, porque vivem nessa montanha russa. O primeiro motivo é porque depende apenas de indicações. A gente sabe que indicação é muito bom, nós estamos aqui para isso, inclusive, né? Diz, inclusive, que uma venda por indicação é 50% fechada, tá? Mas você não tem controle sobre o boca a boca. Não tem como eu chegar aqui para vocês hoje e falar assim, gente, olha, a meta de vocês essa semana é me conseguir 3 novos negócios. Não dá para fazer isso. Ou mesmo para os seus clientes que amam o trabalho de vocês, dizer assim, olha, você tem uma meta essa semana, você tem que me indicar 2 novos clientes. Você não pode fazer isso. Eles vão indicar na hora que quiserem, quando quiserem, se quiserem. Então, apesar do boca a boca ser muito importante nos negócios e não pode ser desprezado, mas ele é totalmente imprevisível e você não tem controle nenhum. E quando uma empresa depende só de indicações, é um dos motivos porque ela vive por altos e baixos. O segundo motivo é porque falta foco na equipe de vendas. Então o cara é contratado para vender e aí ele faz prospecção fria, fica ligando para gente que ele não conhece, fica visitando, batendo de porta em porta, de gente que ele não conhece, levando porta na cara, telefone na cara. Estou dizendo que prospecção é errado? Não estou dizendo que prospecção é errado, mas eu estou dizendo que aí o vendedor, que é uma mão de obra especializada e cara, ele fica focado em fazer uma série de outras atividades que não, vamos chamar assim, atividades meio e não atividade fim, tá? Então o cara perde muito tempo com atividades paralelas. E aí vocês vão entender por quê, como mudar esse cenário. O terceiro motivo é acreditar que apenas a publicidade vai vender. Então falar, eu tenho uma verba para publicidade, agora a internet facilitou muito a vida da gente, a gente pode colocar anúncio no Facebook, no Google, por aí afora. Vou detonar, vou colocar e vai ter fila de cliente à minha espera. A publicidade serve para isso, eu trabalho com isso, para ajudar essas empresas, mas isso não é só. Se você ficar dependendo disso, também é outra inconstância. Contratar vendedores errados. Então você vai fazer um processo seletivo para a sua empresa, vai contratar uma pessoa para a equipe de vendas, o cara, sabe, é deslumbrante, ele te convence pra caramba e depois quando você põe ele para trabalhar, frustração total. Sabe um dos detalhes? É que se o cara é vendedor, ele vai vender muito bem o peixe dele. E você, se ficar desprovido de outras ferramentas para minar essa barreira que ele vai colocar e só de se vender, você vai contratar gato por lebre. Por isso você precisa da Lumina RH. Porque aí eles têm processo para fazer pergunta-chave que vai tirar esse foco do vendedor e descobrir exatamente questões comportamentais e outras questões importantes que vão ajudar a você descobrir se aquela pessoa realmente tem perfil para a sua empresa ou não. Tá? Falta de métricas. É muito comum nas minhas consultorias encontrar empresas que não têm métrica. O que é métrica? Bom, quantos telefonemas eu recebi essa semana? Desses telefonemas, quantos viraram uma visita? Dessas visitas, quantas viraram um orçamento? Desses orçamentos, quantos viraram uma venda? Ou então, eu tenho um anúncio no Google ou no Facebook, quantas pessoas clicaram? Dessas que clicaram, quantas ligaram? Percebem? Métricas. Porque se você tem métrica, você descobre onde está o gargalo do seu processo. Se você não tem métrica, qualquer coisa serve e aí você fica naquela montanha russa. Né? A outra questão é falta de apoio e controle da equipe. Isso é muito comum. Você contrata o vendedor, faz aquele treinamento básico, esse é o nosso produto, é o nosso serviço, é assim, assim, assim. Agora,
se vira. E aí deixa o cara sozinho, solto no mundo, e depois no final do mês vai lá só para cobrar. E aí, cadê o resultado? E aí, não está vendendo por quê? Então, um processo de vendas convencional, mais ou menos funciona da seguinte forma. Primeiro a parte de prospecção. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, e os números que eu vou colocar aqui são totalmente hipotéticos, inclusive as métricas, tá? Mas é só para reforçar o conceito. Então, vamos supor que você contratou hoje um vendedor. Ele começou do zero na sua empresa, tá? E aí, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Prospecção. E vamos dizer que nesse primeiro mês ele conseguiu fazer 450 contatos. Telefonema frio, visita, tá? Aqueles contatos bem rápidos, 450. Dá uma média de 20 e poucos por semana. Não, mais. 20 e poucos por dia. Desses 450, nesse nosso exemplo aqui, digamos que ele conseguiu gerar 100 oportunidades. O que são as oportunidades? Interessante esse seu negócio. Eu queria conversar mais, queria conhecer mais. Isso é oportunidade. Eu quero conhecer mais sobre você. Eu admito ter uma conversa mais longa com você. Nessa nossa métrica hipotética, digamos que foi 22%. Dessas oportunidades, 60 falaram, olha, me faça uma proposta. Achei interessante, eu quero saber quanto custa isso, seu serviço. Estou usando aqui uma métrica de 60% de negociação. E por último, ele conseguiu fechar 6 vendas, 10%. Beleza, esse é o cenário do primeiro mês de trabalho do seu novo vendedor. Só que o que acontece? No segundo mês, ele ainda tem alguma coisa aqui que ele está conversando com esses caras, não é? Todo mundo não resolve tudo no mesmo dia, na velocidade que você quer. Então, no segundo mês, ele vai ter que dedicar tempo ainda para resolver questões pendentes do mês anterior, concorda? Não é assim? E aí, ele não vai conseguir fazer de novo as 450 prospecções, porque ele está ocupado. E aí ele vai ter só, nesse nosso exemplo, 250. E dessas 250, mantendo a proporcionalidade lá da mesma percentual de 22%, ele gerou 55 oportunidades, 33 negociações, só que ele fechou 3 vendas. Quer dizer, a produção dele já caiu pela metade nesse exemplo. Por quê? Porque ele está cuidando de coisas do mês anterior. Mas a coisa pode ficar pior, porque agora ele está terminando do primeiro mês, está terminando do segundo mês e entrou o terceiro mês. E aí, ele só gerou 150 prospecções, 33 oportunidades, 20 negociações e 2 vendas. Está vendo aqui a origem da montanha-russa? Quer dizer, o cara, no início, ele começa com gás, depois ele pode continuar com o gás, mas ele vai estar resolvendo coisas passadas e aí ele não consegue fazer a prospecção na mesma proporção para manter um fluxo na entrada do funil constante de novas possibilidades de negócio. Então o negócio cai. Claro, aí quando termina tudo ele sobe. Só que às vezes chega no terceiro mês, aí o dono da empresa, o diretor chega e fala assim, cara, você está difícil, hein? Vamos, tchau. Né? Ou então começa a pressionar o cara e aí começa a ficar aquele clima azedo. Mas às vezes nem sempre é culpa do vendedor. A culpa muitas vezes é do processo. Então, aqui seria mais ou menos o quadro resumido desses 3 meses que eu exemplifiquei. Né? Então vocês veem que há uma queda e a principal causa da queda é porque aqui na prospecção deixou de ser alimentado por falta de tempo. Tá? E aí a pergunta clássica é como sair dessa montanha-russa? Né? Você levantou o problema, agora eu quero saber como é que sai dela. Então vamos falar um pouquinho dessa metodologia aqui, que é implantar um sistema de prospecção inteligente. E como é que funciona o processo de prospecção inteligente? Imagine o seguinte, você, primeira coisa, tem que definir o perfil ideal de cliente. A gente já falou isso numa outra ocasião, a sua buyer persona, mas não só a pessoa com quem você vai lidar, mas qual é o segmento da empresa que você quer, geograficamente, faixa econômica, número de empregados, enfim, quanto melhor e mais detalhado for o perfil da empresa ou do seu público-alvo, né, se for também pessoa física, melhor, tá? Para você ser mais assertivo na hora de contactar as pessoas. Segundo ponto importante, monte uma base de dados. Então, no marketing
digital principalmente, a gente usa muito o que a gente chama de inbound marketing, é o marketing de atração, é o marketing de conteúdo, é onde a gente põe os conteúdos, como esse vídeo que eu estou gravando aqui agora, com o objetivo das pessoas conhecerem e entrarem em contato. E isso é muito bom e isso tem que ser feito na empresa. Mas você não pode ficar somente pensando no inbound marketing. Você não pode esquecer a velha e boa prospecção, que tem um nome mais bonito hoje, que chama outbound marketing. Okay? É que você vai atrás das pessoas. E aí você tem que montar a sua base de dados. Quer seja com uma lista de clientes antigos, inativos, que você já não mexe há muito tempo, quer seja comprando listas, como por exemplo aqui da ASIC, listas do Serasa ou outras empresas especializadas, mas você precisa de listas, tá bom? Ou então, se não há verba para listas, vai lá para o Google. Demora mais, porque demanda braço, mas é uma forma também de lista, tá? Contratar um SDR, que palavrão é esse SDR? Eu acho que é assim, as siglas vão surgindo e a gente também não pode ter resistência a elas, né? O SDR é uma abreviação em inglês de Sales Development Representative, ou um desenvolvedor, um representante de desenvolvimento de vendas, ou um prospector, se a gente for traduzir. É uma pessoa que fica exclusivamente tratando de prospecção, ok? Essa pessoa não faz mais nada, ela não vende, ela não visita, ela só faz prospecção. Então, essa primeira parte do processo está aqui com a diretoria, é a parte de planejamento, certo? Depois que você planejou, você contratou o SDR é o seguinte, você vai treinar o SDR, mas o SDR ele não é uma mão de obra tão especializada e cara como um vendedor, que é o closer, tá? É uma mão de obra mais barata, que você treina para fazer atividades específicas. Quais são as atividades específicas de um SDR? Vamos dizer assim, enviar 250 e-mails frios por semana, lá da lista. Ao invés de ficar ligando, que demanda mais tempo e mais custos, manda os e-mails, tá? E-mails curtos, muito objetivos, pedindo uma única ação. Que isso depois no trabalho que eu desenvolvo eu explico melhor como é que você faz a redação desses e-mails. Depois ele vai ligar, o SDR vai ligar para as pessoas que responderam ao e-mail, que deram feedback. Então já vai ficar mais focado nas suas ligações. E por último, ele vai fazer o quê? Qualificação dessa lead, a gente chama de lead, né? Um contato, é uma lead. Vai fazer qualificação. Ela tem já um questionário pronto com perguntas exploratórias para entender se aquela pessoa de fato tem perfil para o negócio do produto ou serviço que a empresa vende. Então a gente chama de qualificação da lead. Primeiro ela prospectou, aí veio uma série de respostas. Normalmente aqui espera-se entre 7% e 10% de resposta a esses e-mails que você manda. Tá? Desses 7% a 10% de e-mails que teve resposta, ela vai ligar. E aí vai gerar um número menor ainda de pessoas que de fato são qualificadas e que querem uma visita. Quer seja, se o seu negócio demanda uma visita física de uma demonstração, ou muito comum hoje, videoconferência através do Skype, enfim, outras ferramentas da internet. Então, essa é a parte da prospecção. E por último, aí, depois que ele agendou a reunião, e ele agenda a reunião e diz, olha, você será atendido pelo fulano de tal, que é o nosso especialista e tal, ele faz a transição, não joga o cliente de qualquer forma no vendedor, não, ele apresenta o vendedor e tudo, e aí o vendedor já chega com a papinha feita, para fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor e ele é pago para isso, que é fechar negócio. Então ele vai fazer as duas últimas etapas, negociar e vender. É óbvio que ele não vai fechar 100% dos negócios, mas concordam que o vendedor ele vai estar focado só em clientes qualificados? A chance de fechar é melhor? O aproveitamento dele é melhor? Ao mesmo tempo, se você tem um SDR trabalhando para você, você tem a garantia de que você vai ter todo mês aquele fluxo de entradas de novas prospecções e de novas possíveis oportunidades. A montanha-russa começa a ser desmontada. Esse é o processo. Leva alguns meses para você implementar. Se a sua empresa é pequena, aqui tem muita gente que trabalha sozinho, fala, eu não tenho grana hoje para fazer um SDR só para mim. Então, a sugestão é o seguinte, organize na sua agenda
pelo menos X horas por dia que você desliga o telefone e não faz mais nada a não ser fazer o trabalho de SDR para você mesmo. Até você conseguir ter uma atração ou ter alguma grana para poder pagar uma pessoa para prospectar, que não é uma pessoa cara, que nós estamos falando de uma pessoa a nível de estagiário, por exemplo, desde que seja bem treinado. Tá? Então, quando você implementa esse tipo de processo, como é que vão ser suas vendas? Elas vão deixar de parecer essa montanha-russa e vão parecer mais isso aqui, certo? Você vai ganhar mais velocidade e vai ser de uma forma mais previsível, uma forma mais constante, ok? Então, previsibilidade, esse é o novo nome do jogo. Então, quem quiser depois ter mais detalhes sobre isso, a gente pode bater um papo. E esse é o tipo de metodologia que eu tenho implantado também em algumas empresas, que às vezes não estão fazendo a consultoria completa de marketing, mas querem melhorar o seu processo de vendas. Então eu tenho esse serviço também agora, que é específico só para montar o processo de vendas das empresas. Tá bom? Obrigado, gente!